São notícias impactantes, como sempre, que o Rotativa traz até você. Entre elas, prefeita de São João da Boa Vista nega acesso da Piratininga ao local em que funcionário foi morto pelos cães fila. Denúncias sobre condições precárias no local e do uso político da proteção de animais em São João da Boa Vista. Mãe do rapaz que demorou 35 horas para ser sepultado fala com a nossa reportagem. Ela relata o sofrimento terrível pelo que passou, depoimento emocionante e uma lição de vida para todos. Francisco Artem e Suzana Vasconcelos. Tá certo. Bom, tem aqui a visita do governador Tarcísio na nossa região amanhã, Aguaí e Itapira, né? Sim, são várias inaugurações, obras bastante importantes para a região. E uma próxima manchete nossa, Suzana? A próxima manchete é que está funcionando no Poupa Tempo, pessoal, um programa Encontre Seu Pai. Se você realmente está aflito, querendo a paternidade, é agora. Ok. E também, hoje, 11 de agosto, já começamos, né? Parabéns, advogados. Dia do advogado. O presidente da OAB de São João da Boa Vista, Gustavo Massaro, vai falar com a nossa reportagem. Vamos saber o que os advogados de São João e do Brasil estão aprontando. O que acontece nessa OAB. Biajone, chama a atenção de você, dos amigos aqui da Rede Piratininga de Comunicação, da Connect TV, do aplicativo Piratininga, da nossa querida Piratininga Rádio AM 970, para um depoimento da mãe daquele rapaz que ficou 35 horas insepulto. Daqui a pouco nós vamos trazer esse depoimento e... Foi complicado, isso já aconteceu, foi no domingo, nós tínhamos dúvidas de colocar ou não no ar esse depoimento, é impactante, é triste, mas ao mesmo tempo é uma lição de vida, uma lição de dignidade que vocês vão ficar impressionados. Resolvemos, junto com a família, colocar no ar esse depoimento, porque é interessante como se cria narrativas para eximir de responsabilidades quem tem responsabilidades e quem deve responder. E numa dessas narrativas, que foi levada ao ar aí por um grupo político, até a família é culpada do sepultamento em 35 horas. Estão dando uma versão tão errada, tão cheia de mentiras para essa história, que nada melhor do que ouvir a mãe do rapaz. Então, vocês vão acompanhar daqui a pouquinho esse depoimento dramático, triste, mas muito importante para vocês terem uma ideia do que está acontecendo em nossa cidade. Mas vamos antes às notícias do Biajone. Vamos lá, Biajone. Opa, notícias que viraram casos de polícia nas últimas horas. Nós temos aqui uma mulher de 64 anos, Artem. Ela foi encontrada morta em um sítio pelo ex-genro que, após comunicar o fato às autoridades, desapareceu. Bom, a mulher foi encontrada já sem vida na tarde desta quinta-feira, sítio Belmonte, São José do Rio Pardo. A suspeita é que ela tenha sofrido um infarto. Segundo informações do portal aí, o ex-genro da vítima teria ido até a residência da mulher, que morava sozinha, e após perceber que ela não respondia aos chamados, resolveu verificar o que tinha acontecido. Foi quando se deparou com o corpo da ex-sogra caído no corredor do imóvel. Acionou então as autoridades, mas desapareceu após a comunicação do fato. Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionadas e constataram que a vítima estava com o rosto já roxo e com vestígios de sangue na boca. Devido ao estado do corpo, acredita-se que ela tenha falecido já há um dia. E de acordo com a Polícia Militar, não foi encontrado nenhum sinal de violência, o que leva a crer que a mulher tenha realmente ter sido vítima de morte natural. Apesar disso, o boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita, devido ao desaparecimento daquele que comunicou a morte da ex-sogra. A confirmação do infarto e tudo mais deve ocorrer somente depois da necrópsia. Poxa vida, né? Um caso incrível esse, não? É interessante, né? Porque ele ter desaparecido, né? Isso leva um monte de suspeita, né? Mas
Obviamente, principalmente se for morte natural, isso se esclarece rapidamente. É o que nós esperamos, né? Porque realmente é uma situação bastante delicada. Ok. Aqui em Mogi Guaçu, vale passar a informação para que o pessoal fique bastante atento. A gente tem aqui em São João vários barracões que estão sendo construídos aí. Assim, eu não diria longe dos centros, né? Porque São João tem uma movimentação geral, né? Em todas as suas avenidas, né? Mas tem alguns barracões que são construídos aí e que ficam um pouco distante, né, desses movimentos. Aqui em Mogi Guaçu foram presos essa manhã três assaltantes. Eles haviam acabado de roubar uma caminhonete de luxo e pouco antes das 8 horas eles invadiram um desses barracões em construção no bairro Santa Cruz, surpreendendo aí um casal de idosos que havia chegado para visitar as obras. Ou seja, você chega, vai visitar as obras, é um barracão grande, não tem ninguém, meio assim, distante de uma grande movimentação e tal, e acaba encontrando aí com bandidos. Eles foram amarrados, né? O casal foi amarrado, trancado em um banheiro do imóvel. Eles levaram a caminhonete, o casal conseguiu depois pedir ajuda aí a um vizinho, que acionou a polícia militar. Era o começo aí de uma operação, então, envolvendo várias viaturas da polícia, que conseguiu chegar até a caminhonete roubada na Vila Dias. Eles abandonaram o veículo em um terreno baldio e fugiram ali pelas casas próximas ao local. Foi formado ali um cerco policial tal, e eles acabaram sendo capturados. A vítima afirma que havia um terceiro homem no assalto. Os policiais continuaram nas buscas e conseguiram chegar até o terceiro assaltante. Com o trio foram apreendidos aparelhos celulares, um simulacro de uma pistola semiautomática, e os três foram então encaminhados até a delegacia. Tá lá as imagens deles chegando à delegacia. Parece jovem, né, Benjona? Infelizmente, cada vez mais aumenta o número de jovens no crime, né? Os amigos da Rede Piratininga de Comunicação e os amigos da Connect TV, que podem ver as imagens, já percebem aí que se tratam de jovens. É realmente uma situação bastante delicada essa. E o casal de idoso, que susto. É preciso tomar cuidado. Às vezes a gente passa nessas obras, geralmente dentro da cidade você vê casas, mas os barracões eles ficam um pouco afastados, né? E você chega ali meio fora de hora, você vê antes das 8 da manhã, então, sozinho, casal de idosos, uma caminhonete de luxo. Os bandidos estão aí trabalhando essa hora já, né? Eles trabalham 24 horas, né? Pois é. Tem todo o noticiário, né? Sabe tudo. Sim. E para fechar aqui o noticiário policial, nós trazemos aqui uma informação a respeito, deixa eu ver aqui, de um homem que ele foi multado em R$27 mil pela Polícia Militar Ambiental. Ontem nós falávamos aí de um que foi multado em 6 mil e poucos reais. Esse R$27 mil em decorrência de ações aí preventivas com o propósito de preservar recursos naturais. A Polícia Militar Ambiental deparou-se aí com irregularidades na manutenção de 5 aves exóticas e sem a documentação exigida. E foi verificar tal, diante das irregularidades, acabou multando esse rapaz em R$27 mil. As aves ficaram depositadas em caráter precário com o infrator. Nesta quinta-feira, os policiais deram prosseguimento na operação e livraram, né, colocaram essas aves aí em seu habitat natural. São estas as informações que nós temos aqui. Peço muito cuidado em relação à febre maculosa, porque 2 casos suspeitos da febre maculosa foram verificados agora em Mogi Guaçu, num evento automobilístico que teve lá há cerca de uma semana.
Eles, inclusive, fizeram aí um comunicado oficial, que o pessoal está vendo aqui a respeito do assunto, que estão esperando os resultados dos exames de 2 pessoas que estavam participando ali desse evento esportivo, automobilístico, que teve em Mogi Guaçu há coisa de uma semana. É a febre maculosa aí rondando também, né? A região todinha aí, Francisco Artem. Como nós estamos no mapa, né, que o governador lançou aí de risco, né? E como São João tem vários focos aí que facilitam a febre maculosa, realmente tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? Esperar que não chegue até São João, que não tenhamos nenhuma vítima, o que vai ser difícil, porque já está em Mogi Guaçu, Campinas, né? Campinas teve a semana passada isso. Então está chegando muito próximo a nós aqui. Biagione, eu tenho, o Rodrigo tem aí um e-mail que a prefeitura nos respondeu, porque nós estamos debatendo aqui o caso lá do cão, né, que matou um funcionário da prefeitura. Os cães, né? Os cães, né? Nós estamos tentando com a prefeitura autorização para filmar o local, porque a gente tem várias denúncias que tinha um excesso de animais, que o local é impróprio, inadequado, que eles estão em baias, que as baias, enfim, e que o rapaz não tinha treinamento, etc e tal. Estou tentando falar com o diretor do departamento, é o Departamento de Bem-Estar Animal, é isso, Biagione? Departamento Municipal de Bem-Estar Animal. Então, o que acontece? Estou tentando entrar em contato com o William, e o William, obviamente, eu não conheço o William pessoalmente, mas tem as melhores referências de um bom profissional. Não o culpo, porque ele recebe ordens, é um cargo de confiança da prefeita, ele não pode falar conosco sem autorização dela. Estamos tentando falar com a prefeita, com a prefeitura, até para, né, se tiver condições, se o departamento estiver bem estruturado, nós seremos testemunha disso, não é? Nós não temos razão nenhuma de trazer uma informação distorcida, uma informação mentirosa, enfim. Mas nós precisamos ver. É a nossa função como imprensa, é a função da polícia também, é a função do Ministério Público, mas, antes de todos eles, é a função da imprensa. Nós temos imagem, mostramos a frente do prédio, mostramos o pátio, mostramos o prédio da zoonose todinho, porque estão todos juntos ali, mas a baia, os cães que atacaram o Lucimar, nós não mostramos, porque não nos deixaram mostrar. Também, óbvio, não é culpa dos funcionários, eles não vão, e nem eu quero comprometê-los, não é? Porque a gente sabe que eles podem sofrer represálias, então não vamos dificultar a vida de ninguém, mas nós precisamos ter acesso. E aí começou o jogo aqui de empurra, nós somos também teimosos, nós fomos acompanhando aí o jogo. Fala com o Bruno Masson, que é o assessor de imprensa da prefeitura, e eu conheço o Bruno, foi meu aluno, sei também que é um rapaz muito competente, muito bom jornalista, e também não quero criticá-lo porque ele cumpre ordens, é funcionário de confiança, cargo de confiança, entendo perfeitamente, viu, Bruno? A gente sabe as condições de trabalho de vocês, sem nenhum resquício ou mágoa com relação a funcionários por estar não passando as informações para a Rádio Piratininga, né? E aí, depois de tanto falar aqui e falar ali, chega-nos esse e-mail que nós estamos mostrando e vamos mostrar para os amigos da Connect TV e da Piratininga. Nele diz assim: no momento não há disponibilidade de agenda com o referido diretor e nem para eventual filmagens no departamento. Atenciosamente, Departamento de Comunicação da Prefeitura. Acima dá para ver um pouco da nossa mensagem. Solicitamos agenda para entrevista com o diretor William do Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal ou representante e filmagens do local onde aconteceu a tragédia do sábado. Bom, nós vamos na segunda-feira voltar a falar sobre isso, porque eu tenho aqui prova de que outros veículos tiveram acesso, foram até o local, falaram com o diretor após
falar com o departamento de comunicação da prefeitura. Então fica nítido e claro que há uma discriminação ou um medo de que a Piratininga mostre a realidade do que está acontecendo lá dentro, não é? E paralelamente a isso, nós vamos ter que voltar mesmo a esse assunto, porque tem chovido visitas pessoais e mensagens fazendo denúncias em relação a essa questão de proteção dos animais aqui em São João da Boa Vista. Denúncias sérias, denúncias graves, denúncias que qualquer investigação poderia apontar para a formação de quadrilha, porque um protege o outro, um ajuda o outro, faz-se campanha para este ou para aquele animal. Enfim, eu não quero entrar neste mérito, porque eu sinceramente desconheço, estou ouvindo aqui as informações, eu desconheço essas informações. Eu acho que o jornalismo tem que investigar também, porque de repente você está dando palco para alguém que talvez tenha algum tipo de interesse. Mas assim, são denúncias graves de uso político dessa causa animal, o que também é comum. A gente vê deputados usando, né? A gente vê isso, é comum, não tem problema nenhum, desde que faça mesmo uma campanha, um uso e na prática defenda os animais, né? Usar aí como bandeira não tem problema, não vejo problema nenhum, é comum isso na política, acho que até mundial, viu, Biajone? Eu já vi até nos Estados Unidos protetores de animais se candidatando e tudo mais, mas precisa efetivamente ter uma política de proteção de animais. Não usar isso só com fim político e não dar a sua contribuição pessoal, de grupo, de partido para uma causa animal. Essa criação do Departamento Municipal de Bem-Estar Animal é outra questão que precisa ser debatida aqui, pela sociedade, por toda São João da Boa Vista, com muito cuidado, com muita atenção. E, caso confirme mesmo as denúncias, não há como se omitir, não há como ficar quieto. Nós vamos mandar agora um novo e-mail para a prefeitura perguntando por que, então, não dá acesso à reportagem da Rede Piratininga a essas baias. O que eles estão escondendo? Infelizmente, desculpa aí a insinuação, sem uma base, mas assim, como não tem agenda? Não, e outra coisa, você perguntou pelo diretor ou representante. Sim. Em não tendo o diretor uma agenda, como foi a resposta, qual o representante? E perguntei mais, Suzane, diz assim, não sendo possível que nos dê acesso à baia, Pois então. ao local onde esses animais estão. Porque o que nos chega que eram 20 cães ali. E alguém fala, eu não vou entrar também nisso, porque a gente não sabe isso, mas assim, olha, é que fulana liga e manda segurar o cão aí. O outro liga e manda segurar, né? Não sei se isso é verdade ou não, se procede ou não. Mas enfim, eram 20 cães. Eram 8 cães filas que lá estavam. Eram 4 filhotes. Esta é a informação. Eu não vi, eu não sei e eu gostaria de saber. Uhum. Certo? É verdadeiro isso ou não? Eu posso lhes dizer que a fonte é muito segura. Eu nem falaria aqui se eu não tivesse uma fonte extremamente de confiança. A fonte é segura, quem nos deu essa informação. São 20 cães, 8 fila, 4 filhotes. Né? Num local apertado, óbvio que os animais ficam extremamente muito mais bravios. Num local sem condições, né? E aí a gente pergunta, e é a outra pergunta que tem que ser dita, a pergunta que não quer calar. Como é que você cria um departamento? Nomeia funcionário para esse departamento e ele não existe fisicamente. E o depoimento do vizinho que disse que estava no sábado todo muito, muito nervoso, latidos fortes. Então tem que ter um acompanhamento dessa situação, não é? Temos que falar a verdade com a população. E desculpe, mas a imprensa tem que falar, né? A imprensa, e a gente percebeu que havia alguma coisa errada quando pelas redes sociais nos disseram, olha, tem protetoras de animais, protetoras, criticando fortemente a Piratininga por estar fazendo essa reportagem. Por quê? Por quê? Morreu uma pessoa, né? Atacada por quatro cães, uma morte cruel. Onde é que está o exagero da Piratininga? Foi dentro de um patrimônio, de um local público, não é? Que torna a situação muito mais grave. Qual é? Como nós não vamos noticiar isso? Nós vamos nos omitir a essa informação e agora a gente quer mostrar a imagem. E também tem aqui uma outra
denúncia dizendo o seguinte: foi anunciado na época uma verba de R$170 mil para a criação do Departamento de Proteção Animal. O local que nós mostramos ontem na reportagem, eu não sei se está de jeito para o Rodrigo mostrar de novo, o local de ontem, naquele local já existia, tá certo? Então, falar que gastou-se R$170 mil nesse local, bom, pode até ter gasto, mas tinham que ser baias muito boas. Não poderia faltar baias. Não, é a imagem do local que a gente gostaria de mostrar aqui mais uma vez para as pessoas perceberem que o local não tem R$170 mil gastos ali, né? Então, precisamos dar essa explicação. Onde estão esses R$170 mil? Veio essa verba? De repente também não veio, tá certo? Nós não podemos afirmar nada aqui. Mas eu acho que é um caso que não dá para a prefeitura simplesmente dizer que não tem agenda. Aí foi essa baia, seriam esses locais aí com essas grades onde teriam estado e aonde aconteceu a morte. Foi exatamente nesse local. Veja que tem uns protetores aí do lado, não dá para entender o que é. Dali para frente no tijolo já não é, né? Então, são essas baias. Como é que estão essas baias? Quais as condições que elas estavam? Será que a polícia sabe disso? E também tem a informação, também de uma fonte muito fidedigna, de que desses 4 cães que atacaram, um já teria provocado a morte de uma pessoa, do proprietário dele, né? Um senhor de uma certa idade que sofreu ferimentos, chegou a ser socorrido, mas faleceu depois no hospital. Então já tinha um animal que tinha provocado uma morte. O que isso significa? Que ao abrigá-lo deveria ter sido redobrado todos os cuidados. E o manejo desses animais só por pessoas altamente preparadas e com equipamentos preparados. Um cuidado com a vida. Nesse canto aí onde vocês estão vendo, estão 4 filhotinhos. Fila desse animal, fila. 4 filhotinhos. Os animais, inclusive, que teriam atacado, estão nessas baias. E se tinha 20 animais mesmo no dia, né, não sei se confirma, se hoje tem como confirmar isso, é uma temeridade, uma irresponsabilidade. O espaço é pequeno, Sim. São 5 baias ali. Então, nos faz dar essa menor impressão. Que seja o cão. Não, e eram cães grandes. Não, eu sei, mas desses 20, por menor que seja, não há possibilidade nesse espaço. Olha aí. Tá certo. Então, nós vamos voltar a esse assunto, porque eu vou insistir com a prefeita, inclusive pessoalmente, devo mandar um zap para ela ainda hoje, pessoalmente, porque se não tem nada a esconder, deixe a nossa reportagem ter acesso, no mínimo, às imagens. Tá certo? É um direito nosso e da comunidade. 1, 2, 3, 4, 5 janelas aí a gente vê, né? É um direito da comunidade saber o que aconteceu. Até para saber se vai vir mais animais, não, como é que estão. E os protetores de animais, eles não foram ver isso, eles não têm condições de ir lá ver. Tem vereadores que têm a bandeira da proteção dos animais. Precisa ir lá ver. Precisa esclarecer a população. Inclusive, uma dessas vereadoras, eu entrei em contato também não está respondendo. Não manda resposta. Mas não é cuidadora de animais? Não é protetora de animais? Tem que responder. Temos que dar uma satisfação para a comunidade. Então, a gente vai deixar essa questão séria, triste, grave, mas nós vamos aguardar mais informações. Vou ouvir todas as pessoas que estão nos procurando. Se você quiser também nos procurar, se tiver alguma história para contar, e a gente tem prometido a todos preservar a fonte. Vou preservar a fonte, mas eu quero saber nesse momento um pouco mais dessa história. Para saber quem é que protege realmente animal, quem não protege, quem só utiliza da causa, né? E se está feito a sua obrigação pública, né? É isso que nós queremos saber. Bom, essa é uma notícia difícil para todos nós, não é? Angustiante. Vocês vão ouvir agora uma outra notícia também angustiante. Eu vou repetir. Nós até não colocamos no ar na segunda-feira, na terça-feira, num comum acordo com a família, para preservar
né, achávamos na época, ali, que poderia preservar de algum aborrecimento, de uma dor maior, a mãe do rapaz que faleceu no sábado, na sexta-feira à noite. Não se sabe ainda a causa, e quando se souber a causa, pode ser que seja novas reportagens. Se for uma causa que era previsível, que poderia ser evitada, vai merecer mais reportagem. Mas esse é um outro assunto para quando chegar o laudo, né, da morte dele. Mas 44 anos, conhecido por índio, morador lá do bairro Santo Antônio. Esse moço que está aparecendo na tela da Connect TV, da Rede Piratininga e do aplicativo Piratininga. Pedreiro, boa pessoa, trabalhador, vida inteira de trabalhador, pai de 3 filhos, casado, não é? Tem a mãezinha dele que vocês vão ouvir daqui a pouco, a irmã, a Cláudia, e vocês acompanharam aí nas edições da segunda-feira o drama dessa família. Esse moço morreu, mal súbito, e a família viveu vários dramas em 35 horas. O pior deles é não conseguir sepultar o rapaz antes do corpo começar a reagir, né? Muito triste, mas uma lição de vida para você, pois, conversando com a família sobre divulgar ou não esse vídeo, esse áudio, que o amigo da Piratininga AM vai ouvir, o amigo da rede vai ver também, vocês vão ver que é uma lição de vida. E por quê? Por qual motivo estamos publicando agora e divulgando agora, e a família vai falar? Porque é incrível como se criam narrativas para eximir da responsabilidade aqueles que têm o dever de prestar conta para a comunidade do que aconteceu. Estão aí um grupo político, um político em específico, criando uma narrativa, Biajone, onde insinua-se até que a família que seja culpada, ou que a família esteja mentindo. Mas como é que pode isso? Uma mãe, uma irmã, num momento de dor, para que eles iriam criar uma narrativa errada? Para que eles iriam mentir? Então, diante disso, a família decidiu colocar o vídeo e nós vamos fazê-lo. Vocês vão chegar às suas conclusões e vão entender. E eu não vou divulgar aqui onde está saindo essa versão, essa narrativa política, para até não fazer propaganda de quem esteja fazendo. E é tão absurdo essa versão dada que eu acho que os fatos, por si só, desmascaram essa versão, e você vai aprendendo como é a política, né? As versões, como que você transforma uma mentira em verdade, enfim. É triste o depoimento que nós vamos ouvir, mas é uma lição, além de tudo, uma lição de vida para todos nós, que essa mãe merece muito ser aplaudida, merece muito toda a nossa solidariedade, o nosso respeito, porque neste momento de dor, de uma perda pessoal, de um filho, do drama para sepultá-lo, ela ainda encontra energias para passar uma mensagem que se resume assim: eu não quero que ninguém mais passe pela dor que eu passei. É esse o resumo. E com esse resumo eu quero chamar a atenção das nossas autoridades para que ouçam, por favor, ouçam, vejam esse vídeo, vejam o que vocês podem fazer. Não fique se eximindo, ninguém vai culpá-los, tudo bem, isso acontece, mas nós podemos amenizar a dor das pessoas. Por exemplo, era óbvio, se tivesse um serviço de verificação de óbito em São João, esse problema certamente não teria acontecido. Porque demorou 7 horas para fazer a verificação do óbito, que foi para Mococa. E ao voltar, atrasou lá em Mococa. Eles não têm obrigação e não sabem os horários do sepultamento aqui. Então, atrasou em 1 hora, e por isso que ele não foi sepultado no sábado. Serviço de verificação de óbito. São João é uma cidade que já merece, precisa. E eu tenho pessoalmente a coincidência das coincidências. Eu levei um grupo para falar com a prefeita. Estive no gabinete dela, eu pessoalmente, com esse grupo, porque eles me procuraram, porque eu tinha sido reitor da Unify, pediram ajuda, intercessão, eles não conhecem as questões políticas. Eu fui lá com eles, porque eu achei tão importante, tão bom para a nossa cidade, seria tão importante amenizar a dor das pessoas, que eu falei, eu vou levar isso para a prefeita.
né? Não teria custo, porque você tem verba do governo estadual, do governo federal. A prefeita não deu resposta faz 2 anos. E a gente vê mães e pais chorando muito pela perda de um parente, mas chorando também porque vê o corpo da criança, do acidentado, do moço que sofreu esse problema aí lá no bairro Santo Antônio, morreu, ainda tem que ir para outra cidade, ou vai para Mogi Guaçu, Mococa um orçamento menor que o nosso, né? Porque aqui nós não temos nem o IML, né? Nós não temos um serviço de verificação de óbito. Bom, essa é uma questão a gente comentar, falar e reivindicar, e uma bandeira que nós vamos erguer. Tem que ter esse serviço aqui em São João da Boa Vista, ou nos explique, senhora prefeita, como mãe que a senhora é, por que não tem esse serviço? É uma frase difícil de falar, mas e se fosse um parente seu? Ponha-se no lugar dessas pessoas. Tenha compaixão. Tenha um pouco de sentimento humano. Cristão, isso é cristão. Isso é cristão. Todo mundo se diz cristão, faz orações, mas o cristianismo é prática. E quem está na gestão tem que adotar como regra do cristianismo assim: vou usar o meu poder, vou usar essa caneta aqui para fazer o bem, para amenizar dores, para tornar a vida das pessoas melhor, não para importunar a vida das pessoas, não para me omitir, e não para ficar criando narrativas mentirosas que só aumentam o sofrimento. Você imagina, a pessoa está sofrendo, você ainda vai e cria uma narrativa onde dá a transparecer que a culpa, pelo amor de Deus, pouco de humanidade. Um pouco de cristianismo. Pelo amor de Deus, se você tem a caneta na mão para amenizar a dor, assine isso. Vamos parar com as divergências políticas, com as questões pessoais. Bom, mas vamos ao vídeo, o áudio. Vocês vão chegar às suas próprias conclusões. Vamos lá. Estamos aqui com a dona Claudete Belchior. Dona Claudete é mãe do Antônio Carlos Ferreira Marreiro Júnior, conhecido como Índio. Tinha 44 anos de idade. Faleceu na sexta-feira, por volta das 23 horas. Ele morador do bairro Santo Antônio, teve um mal súbito que ainda não foi apurado. A esposa o encontrou na cama nos últimos momentos de sua vida, tentaram socorro, enfim, veio a óbito. Este é um drama. Mas a família do Antônio Carlos Ferreira Marreiro Júnior viveu de sexta-feira até agora, domingo, outros dramas, né? Primeiro, dona Claudete, primeiro nossos sentimentos, a senhora, a família toda, né? A senhora sofreu muito nos últimos dias. Muito. Desejo para ninguém. É a dor mais forte. Eu achei que eu já tinha sofrido tudo nessa minha vida. Já tive câncer, já fiz quimioterapia, já fiz radioterapia. Depois veio cirurgia de vesícula, muito sofrimento, sofri. E eu já achei que eu tinha sofrido tudo. Mas a dor da perda de um filho nem se compara. Isso sim é um sofrimento. Hoje serviu até para mim crescer espiritualmente e entender que isso é sofrimento, o resto é banalidade. Porque a morte, para mim, como eu tive câncer, tudo bem, chegou minha hora, eu vou. É uma dor física no corpo. E a morte de um filho, a dor é na alma. Entendi. É uma dor que não existe uma dor maior que essa para uma mãe, né? E além disso, o meu filho, ele estava em estado de decomposição, como a minha filha disse, né? E o velório, o sepultamento estava marcado para as 10 horas da manhã. Tá, tudo bem. Além de tudo, o que foi dito pela minha filha, tem mais esse item, o transtorno que iria causar. Eu poderia, que até pensei nisso e comentei com a minha filha, da gente pegar, como tinha corpo lá marcado para as 9, que ainda o corpo estava bom, dava para guardar, sepultar meu filho no lugar. Antes, eu até poderia, mas também fiquei sem saída. Dona Claudete, muita gente está ouvindo a senhora e que não ouviu a Cláudia. Então a gente precisa explicar um pouquinho para o pessoal.
Seu filho faleceu às 23 horas Não do teria dia como dar 4. continuidade Sim, nesse sim, nós mesmo? vamos fazê-lo. Mas muitas pessoas perdem, Ah, ligam só perdem. depois Entendi. e talvez eles não entendam. Mas dá uma explicação rápida. O filho da dona Claudete, o Antônio Carlos, faleceu por volta das 23 horas do dia 4, sexta-feira. Como São João não tem serviços de óbito para verificar, e ele era jovem, 44 anos, ele teve que ser enviado, o corpo foi enviado para a cidade de Mococa. Você tem aqui próximo de São João só Mococa e Mogi Guaçu que faz esse serviço. São João não tem esse serviço, embora a cidade tenha todas as condições, e esse serviço tem verba federal, tem verba estadual, que poderia até patrocinar, pagar, quer dizer, não teria custo. Mas, enfim, esse é um outro assunto, uma outra bandeira que a gente vai tomar a partir de hoje. Chegando o corpo aqui, não quiseram sepultar no sábado. Vocês Exato. tiveram que conviver mais um dia com essa dor. Isso. Exatamente isso. Tivemos certo. que conviver mais um dia com esta dor. Tá certo. A senhora estava me contando a aflição de ver seu filho. Num primeiro momento, seu coração ficou confortado até, né, de ver seu filho bem. Isso. Quando eu vi meu filho, lógico, um sofrimento, uma dor atroz, mas ele estava lindo, ele estava muito lindo. Meu filho já era lindo. E a serenidade, a paz do rosto dele, parecia que ele estava dormindo. Naquele momento, eu até agradeci a Deus, falei, Senhor, o Senhor deu esse filho maravilhoso para mim e permitiu que eu convivesse com ele por 44 anos. Agradeci a Deus, falei, agora chegou a hora, o Senhor levou. Então eu estava sentindo orgulho de ver, Deus estava confortando o meu coração naquela hora. Até aí eu estava em paz. Mas quando eu vi o meu filho sendo todo deformado, irreconhecível, e aquele mau cheiro que não dava para permanecer lá dentro, aquilo para mim foi dilacerante, foi uma dor muito forte. Eu olhei e falei, não, meu filho não merece isso. Eu falava com orgulho para os amigos, para os parentes, veja meu filho, olha como ele está lindo, olha, ele está dormindo em Deus, ele está dormindo no Senhor, ele está lindo. E isso me confortava o coração de mãe. Até que o meu filho começou a se desmanchar, eu entrei em aflição. Eu falei, não, meu filho não merece isso, eu não mereço isso. Ver o meu filho todo deformado, ele não está vendo, mas eu como mãe estou vendo por ele. Meu filho não merece, quando em vida, uma ótima pessoa, amado por todos, Trabalhador, né? trabalhador, nascido 3 aqui filhos. na cidade de São João, 3 filhos, e construiu muitas casas, construiu muitos amigos, inclusive pessoas que eles construiu casa, que pegou amizade, vieram ao funeral. E ver meu filho naquele estado, irreconhecível, deformado, aquilo doeu demais em mim. Como que eu poderia falar? Eu não queria, eu sentia a dor dele. Eu falei, não, eu não quero. Se em vida ele atraía pessoas pela bondade dele, por que agora na morte ele vai afastar pessoas pelo mau cheiro? Entendi. E isso eu fiquei inconformada. Ele não merecia isso, eu não merecia isso. Família Isso é toda. uma dor muito grande, você ver teu filho lindo ali e de repente tudo virar ao contrário, você sofrer porque teu filho está totalmente deformado, irreconhecível, a ponto do olho estourar para fora, mau cheiro. Não era isso que eu queria, meu filho não merecia isso, mãe nenhuma merece isso, ninguém merece isso. Você tem uma imagem para guardar, aquela hora é a última visão, é a última imagem que você vai ver do seu ente querido. Você vai guardar uma imagem, sendo que a imagem em si da própria morte já não é bonita. Agora imagina teu filho sendo todo deformado, é a imagem que você vai carregar na tua mente. Aquilo fica na mente. E ninguém merece essa tortura, viver isso. Foi um drama, então, para a família toda, Foi. né, dona Foi Claudete? um Para a senhora drama. mais, que geralmente a mãe sofre E mais. como eu disse, eu poderia ter solicitado para enterrar ele
às 9, trocar com alguém que estava em estado que desse para aguardar mais. Mas aí o transtorno queria causar. Mas uma hora só também não Parentes e ia resolver amigos muito, né? de longe que iriam chegar, que durante a noite já foram avisados que o sepultamento seria às 10 da manhã, estava tudo certo. Uma parte ficou para passar a noite e a maior parte voltaria às 10 para o sepultamento. Vieram de longe. Aí chega lá, velório vazio, enterrei 1 hora antes. Mas também não resolveria muito, né? Já estava em Já decomposição mesmo tava. 1 hora antes, né? O certo seria ter antecipado o sábado, que era Com certeza. A gente não poderia. Não poderia ter deixado. Não poderia ter deixado isso acontecer. Não poderia. Até porque 16 horas, ainda mais nessa época, tem sol, tem perfeitamente, não precisa nem acender as luzes. Frio do na cemitério. madrugada, que a gente está no mês de agosto, ainda é inverno, um frio. Ter que ligar o ventilador para a gente conseguir ficar lá dentro. E o frio que a gente passou. Foi um transtorno total. E o que mais me machucou foi ver o meu filho todo deformado. E essa foi a imagem das pessoas que foram ver ele se despedir, levarem suas mentes para casa. Tá certo. Então, Claudete, vai passar. Com certeza, Deus Vai é passar. maior. Ninguém merecia passar Não, isso. ninguém merecia, ninguém merece. Ninguém merece. Mas, enfim, já aconteceu com vocês. Quem sabe o alerta de vocês sirva para que outras mães, Não venha sofrer o que eu sofri. eles tinham que ter tomado uma providência realmente. Com uma certeza. coisa... Com certeza. E a nossa cidade é capacitada para isso. Muitíssimo capacitada. Amo São João da Boa Vista, sou sanjoanense, fui criada aqui eu me sinto em casa. Então vamos consertar a nossa casa, não é verdade? Enfim, não foi só a senhora que foi, ou sua família, que foi maltratada, né? Um caso desse toda a cidade se sente maltratada e eu tenho certeza que São João está solidário com vocês, tá? Com certeza. Mas o gesto de vocês, de falarem mesmo no momento de dor, eu acho que o Antônio vai ficar feliz, porque vai corrigir para muita gente, se Deus quiser. Vai ficar feliz. Foi feita justiça por ele. Tá certo. Foi feita justiça. Porque ele era lindo, ele estava lindo, não merecia partir com essa imagem. Tá certo. Como eu disse e repito, ele não viu a imagem dele. Ele era vaidoso, ele se cuidava, ele não viu a imagem dele. Mas eu vi por ele, eu senti toda essa dor. Tá certo. Minha querida, fique com Deus, nossa solidariedade. Amém. E estamos juntos nessa luta. Vamos trazer o serviço de óbito para São João, que não é difícil, muito fácil. E mais respeito das pessoas, né? Mais respeito pela cidade, é o mínimo que a gente pode pedir. Com certeza, e eu acredito e ponho fé em São João da Boa Vista. Sim. Tem pessoas ruins? Tem. Mas tem pessoas boas, maravilhosas, que lutam e empenham? Tem. E a gente certo. vai chegar lá. Tá certo. E parabéns aí pela coragem, mesmo nesse momento de dor, vocês estão cansados, 35 horas, né, de agonia, de sofrimento. Vamos descansar agora, se Deus quiser. E parabéns aí por vocês, mesmo no momento de dor e com tanto cansaço, tendo a disposição de falar com a gente, de mostrar o drama de vocês, num apelo para que não aconteça com mais ninguém. É esse o grande objetivo. Aconteceu com vocês, infelizmente, aconteceu com o Antônio, que não aconteça com mais ninguém. Se não tomar uma providência, vai acontecer com mais pessoas. Tá certo. Não é? Vamos evitar, podendo evitar isso, vamos ajudar São João, vamos ajudar nós, o nosso povo. Tá certo. Obrigado, Ana Claudete. Eu que agradeço. Tá aí, Beajone e Suzano, difícil a gente falar qualquer coisa depois de uma reportagem dessa, né? Eu estava lembrando de uma frase que diz o seguinte: os pais não deveriam enterrar os seus filhos, né? Normalmente são os filhos que enterram os pais. Ela passou por essa dor e a dor foi acentuada ainda mais pelas condições em que ela mesma citou aí, né, Arthur? E se não bastasse uma nova dor, ter que ouvir e ver uma narrativa política, distorcendo a realidade, dizendo, não, normal, né? E dando-se a impressão, dando a impressão até que a família teria responsabilidade sobre isso. Então, é muito triste a gente ter que colocar no ar
uma reportagem dessa, mas eu acho que extremamente elucidante. E também, não sei se vocês repararam, a calma, a serenidade, a tranquilidade da dona Claudete. É bem religiosa, pelo que eu percebi nos termos ali, realmente uma pessoa bastante comprometida, né, com a religião, com a realidade. Pois é, e a gente percebe assim, qual é o interesse deles numa hora de dor dessa? Como é que pode alguém fazer qualquer tipo de insinuação contrária a isso? Bom, a gente vou tentar falar com a prefeita. É uma boa ideia, viu? Para a gente, inclusive, transformar isso de ruim em algo positivo, que seria a instalação do serviço de óbito aqui em nossa cidade. É imprescindível. Uma cidade como São João merece isso. É. Quanto antes. E pedir para pararem com narrativas que ofendam, agridam mais do que essa família já foi agredida. Não é? Eles foram agredidas por acontecimentos, pela morte, né? Foram agredidas depois por todos esses problemas, para o sepultamento. Agora, novas agressões, ninguém merece realmente. A dona Claudete falou claramente, ninguém merece passar por isso. Vamos parar com essa questão política, de ver política em tudo, de achar que tudo é política e já querer eximir de futuras responsabilidades quem tem responsabilidade e deve responder por isso. Vamos parar com isso. Vamos parar, vamos pacificar um pouco mais em homenagem à dor daqueles que estão sofrendo. Não é justo o que vocês estão fazendo. E quem é mãe, quem é pai, consegue avaliar o quanto é dolorida essa situação? Não é, Bejone e Suzana? Bastante complicado, porque a mãe, ela, como ela mesmo relatou, né, ela já teve uma série de doenças, já passou por várias dificuldades, né, e essa perda do filho é muito impactante. E essa circunstância toda, vamos ajudar a amenizá-la, vamos dar nossa solidariedade, vamos trabalhar para que, né, aconteceu, infelizmente, enfim, já aconteceu, a dor não tem como né, amenizar nesse momento, mas vamos piorar, vamos ficar dando narrativas aí que só machucam, né? Que só acabam fazendo que fique mais dramática essa situação. Para que esse tipo de coisa, gente? Estou vendo aqui o Roberto, ele viu a narrativa num outro veículo e está dizendo, é revoltante a entrevista que deram. É revoltante, Roberto. É revoltante, mas nem vamos divulgá-la para que tal aberração não chegue mais para mais gente aí, mas é muito revoltante. Falta de respeito absolutamente total, falta de se interagir, enfim, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu fico imaginando, pessoa que é mãe, que é pai, tem que se colocar no lugar deles. Não pode querer aumentar a dor e o sofrimento de quem já está sofrendo tanto. Fica aqui as nossas palavras e a nossa indignação e o nosso pedido. Olha, vamos fazer algo positivo em cima disso? Vamos amenizar a dor de outros pais, de outras mães? Nada ameniza a dor, a perda de um filho, como o Biagione já retratou aí, né? Que o normal é o filho sepultar o pai, né? Os pais não nasceram para enterrar seus filhos. E tem estudos psiquiátricos que dizem isso, que a pior dor, o pior luto, o mais dolorido é o pai que sepulta um filho. Haja vista que todo pai simplifica o relacionamento entre ele e o filho por ele dar a própria vida para o filho, se isso for necessário. Sim. Né? E seria a prova maior de amor, né? Então, esse serviço de óbito não vai amenizar a dor da perda. Não vai resolver, mas vai amenizar muito, Biagione. Porque imagina aquele desespero, você vê o corpo do seu filho, da sua filha, ter que ir embora. Você não pode acompanhar, você não pode ver. Tudo bem, não dá para você fazer nada, tal, mas a pessoa quer, né? Alguns casos, tem aqui relatos, casos que chegaram, atrasa e acaba chegando a hora do sepultamento. A família quer uma última despedida. É da nossa cultura isso, né? É da nossa cultura a última despedida. Alguém diz, mas não tem mais nada que fazer, tal. Tá bom, mas é da nossa cultura. O pai, a mãe quer ver, quer se despedir. Esse caso da dona Claudete, queria ver o filho, a última imagem,
bonito, né? Em paz, tranquilo. Era essa a imagem que ela queria e que lhe foi também Negada, né? negado. E agora é negada o desabafo dela, com uma versão absurda de equivocada. Que pena, né? Que pena. Bom, eu acho que até para a gente dar uma aliviada dessa tensão, Tristeza. nós devemos ir a um intervalo e depois nós voltamos aí com outras notícias. E tem o Dia do Advogado, tem falta de medicamentos, mais uma denúncia. Se não der tempo, nós vamos deixar para segunda-feira alguma coisa, tá ok? Mas vamos ver se a gente consegue comportar toda a nossa pauta aqui para atender todos os amigos da Rede Piratininga de Comunicação, da Connect TV e da nossa querida AM 970 Piratininga. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Pois bem, aqui o nosso seguidor, o nosso ouvinte, o amigo, a amiga falam, né? Aqui nós não omitimos, nem mentimos, né? Tem ouvintes da M 970 abordando mais uma vez, parece que de novo, Suzana, estão faltando medicamentos aqui em São João da Boa Vista. Nossa. Mas com De tanta novo, notícia, com tanta pontuação, o que está acontecendo? Vamos tem conferir. vários laboratórios. Vamos se conferir não tem, a informação. Tem outros. Vamos conferir a informação. Nós fizemos uma reportagem sobre isso, mostrando como que as outras cidades resolvem esse problema, que nunca faltam, né? Medicamentos em outras cidades menores, com orçamento 1/3 de São João, não falta medicamentos. Mas vamos ver o que esse ouvinte tem a nos dizer. E vocês vão ver a imagem das nossas farmácias aqui, imagem que nós já gravamos anteriormente como ilustração, mas é possível verificar aí um quadro das farmácias públicas aqui de São João da Boa Vista. Vamos lá.
Bom dia, amigos da Piratininga, bom dia, professor Artem. Professor Artem, venho aqui através de algumas bases da população aqui de São João, de alguns alvos de reclamações. Eu hoje, na data de hoje, eu compareci a uma determinada unidade de saúde aqui de São João da Boa Vista e a minha esposa realmente precisou de uma certa medicação que geralmente tem nos postinhos, né? E foi informado que não haveria essa medicação. Portanto, eu questionei a moça que toma conta da farmácia, né? Ela diz que toda semana ela faz pedido para o Departamento de Saúde das medicações que faltam nos postos. E geralmente quando mandam que não tem, geralmente eles dizem que tem essa medicação lá e eles pedem a medicação e o Departamento de Saúde fala que não tem. Eu questionei alguns vereadores de São João, não vou citar nomes, e eles dizem que o Departamento de Saúde não tem falta nenhuma de medicação. Que qualquer tipo de medicação que vem pelo governo, essa medicação está lá disponível para a população. Porém, os postinhos não pedem essa medicação no departamento, por isso que aí, às vezes eles falam que é em falta. Então fica difícil, a gente não sabe em quem acreditar, né? Porque eu confio na petição da funcionária do postinho, que ela faz o pedido sim, o departamento não envia. Agora, eu acho que eles deviam de esclarecer se tem ou não tem a medicação. Alguém do Departamento de Saúde aí tinha que dar uma resposta à população, correto? E outra coisa, no bairro da Vila Valentim, o postinho, a unidade de saúde lá, a geladeira de vacina está queimada. E até agora ninguém tomou posição sobre isso. Isso não foi ninguém que me falou, não, entendeu? Que eu sou paciente de lá e eu sei muito bem disso. Então eu não quero que eles questionem nenhuma funcionária, não. Eu quero que eles resolvam o problema. Uma geladeira de vacina queimada é um absurdo, né? Não sei quem que é o responsável pela parte da saúde aqui de São João, mas, gente, vamos ver com mais carinho a nossa população, né? Trabalhar mais em cima disso. Vamos ajudar. Tem muitas pessoas que não têm condição de comprar uma bala. E às vezes precisa de remédio, não acha nos postinhos. O que está acontecendo? E em outras administrações anteriores nunca se faltou medicamento. E agora está se faltando? Então alguma coisa está errada. Muito bom dia, professor. Obrigado pelo espaço. A pergunta é, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? E tem outros seguidores, amigos que enviam suas mensagens. Olha, a Patrícia Sanches dizendo para nós o seguinte: faz 2 meses que não recebo meu remédio do alto custo. Eu tenho artrite reumatoide. É isso mesmo? Artrite reumatoide. À noite tem muitas dores. Marcaram novamente para ir dia 25. Até lá, tomar remédio para dor. Pois é, Patrícia. Mas não tem um remédio, nem para dor. Veja esse nosso amigo que nos manda essa mensagem. Já tem uma narrativa, né? Nós estávamos falando no caso da dona Claudete, como se cria narrativas para se eximir responsabilidades. Joga num outro. Geralmente se joga na parte mais fraca, né? E esse outro é o que eu respondo. Como o caso lá do rapaz, lá do cão, né? Agora estão dizendo, mas ele que não tomou cuidado. Ele está morto, né? Ele não pode se defender. Nem tem como. Né? Então é muito fácil, muito fácil. No caso aí, Suzano, pelo que nós ouvimos do nosso amigo, pelo que falaram para ele, ele falou que consultou vereadores. Não, tem remédio sim, tem um postinho que não está dando, é funcionário que não pede. Ora, e a funcionária diz que pede toda semana. A gente conhece quase todos os funcionários da área de saúde de São João, esses funcionários que estão nos postinhos, na linha de frente. Olha, é gente que faz com amor, é gente que faz com carinho, né? Você culpá-los por erros administrativos é de uma covardia. É de uma covardia tão grande.
Ainda mais que- cuidando do remédio, da saúde da Você acha população. que Profissionalmente, para ela é importante, para esse funcionário é importante a posição dele, até para orientar, dar saídas, enfim. Saúde tem. E você percebe, Suzana, você acha que, por exemplo, a gente percebe que esse funcionário, é o caso desse moço que falou também, ele questiona primeiro, quem está na linha de ponta ali é o funcionário, é ele que recebe a crítica, às vezes até as pessoas não entendem e acaba agredindo. Sim. Por que o funcionário faria isso? Por que o funcionário negaria? Outra, não é um funcionário. não. Para isso acontecer, tem que vários estarem em comum acordo, né? Vários postinhos. E vários funcionários. Um chega e fala, não tem esse remédio, o outro que está do lado ouviu, sabe que tem, ele vai falar, mas tem sim, você está enganado, você está. Tá certo? Então tinha que ter um complô muito bem montado. Então não é essa versão também. Bom, é mentirosa. É mentirosa essa versão. Eu não sei se tem, se não tem medicamentos, eu não sei se se não compra o medicamento, se é licitação que não acontece, né? Eu não sei. Né? Às vezes compra, aparece lá no papel e não chega o remédio. Tem isso. Tem várias situações, tem várias histórias semelhantes a essa, né? Uhum. Então a gente não sabe, não entende e não é dado à população, que nem o nosso ouvinte falou, uma explicação. Uma explicação de quando vai ter. E a outra também, que estava ali, vai voltar dia 25. E aí até dia 25 com dor, como faz? Com dor. Aquela questão da empatia, né? Você tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, de imaginar, olha, essa moça está com dor. Essa moça precisa do medicamento, é direito dela, né? E a gente lembra esse caso para lembrar o seguinte, porque aí depois, quando não é o funcionário culpado, aí você vê um jogo de empurra. Porque você tem o DRS, que é dirigido hoje pela Patrícia Magalhães, e você tem a prefeitura pela Terezinha. Então aí eu já vi também esse jogo. É o DRS que não está mandando os remédios. Nas outras cidades eu sei que tem recebido. Né? Mas enfim, também não vou entrar nessa bola dividida aí. O que ficou-se de acontecer e não aconteceu era uma reunião dos vereadores, tá certo? Uma reunião entre os vereadores para chamar, inclusive, a Patrícia, chamar a Terezinha, ver quais os medicamentos que estão faltando, ouvir a população e apresentar uma justificativa. Quem é que está falhando? Alguém está falhando nessa história. E é uma falha imperdoável, porque são vidas que estão em jogo. Dor, sofrimento, direitos não respeitados. Direitos básicos, né? Básicos. A saúde. Essa reunião ainda não aconteceu, porque logo veio o recesso, o presidente da Câmara pediu para marcar depois do recesso, então não veio essa reunião, acabou não acontecendo. Talvez aconteça, os vereadores, espero que todos cobrem, né? E venham aqui e explicar para nós e para os ouvintes, para aqueles que estão sofrendo do outro lado, o que está acontecendo. Dê uma previsão, faça um planejamento, dê uma resposta coerente, né? Simplesmente não tem, mas faça o pedido, ou então quando vai ter, enfim. Tá certo. E o pessoal está mandando aqui mais solicitações, informações, denúncias. Nós vamos dar uma atenção a todos, trazer aqui nas próximas edições aqui do nosso Rotativa, pela Connect TV, pela Rede Piratininga de Comunicação e pela M970. E aí a gente vai abordar com outros dados essa informação e solicitar do departamento que nos envie mais detalhes sobre isso. Outras notícias, Suzana, vamos lá, vamos conferir. Pois então, hoje é o dia do advogado, Opa. né? Que realmente é bastante... 11 de agosto. 11 de agosto, que memorável essa data, né? 2 faculdades de Direito na nossa cidade, começamos parabenizando as duas, Sim. Seus professores. Bastante. Da minha parte, muito obrigado. A minha também. Obrigado. Algumas palminhas dessas vou para mim também, tá? Vou aceitá-las. Vamos aceitá-las. Mas quem esteve conosco aqui foi o presidente da OAB, Gustavo Massaro. Pois é, e nós temos aqui em São João da Boa Vista a 37ª subseção. Foi uma vitória no passado conseguir essa subseção aqui com 16 municípios, né? Tá certo. Isso é muito importante para a nossa cidade e região. Então vamos conferir a presença do presidente da OAB de São João da Boa Vista, Dr. Gustavo Massaro. Vamos lá.
Dr. Gustavo Massaro, presidente da OAB de São João da Boa Vista. Hoje uma data especial para os advogados? Sem dúvida nenhuma, Artem. Primeiro eu quero começar agradecendo a Rádio Piratininga, agradecer você, o Biagione, Suzana, todo mundo que me recepcionou aqui na Rádio Piratininga. Hoje é um dia de comemoração para nós advogados, para nós porque você também, Artem, é advogado e eu fico muito feliz de estar aqui no dia de hoje junto com o pessoal da Rádio Piratininga falando desse dia especial para todos nós. 11 de agosto. 11 de agosto, tudo começou lá em 1827, Artem, com a inauguração dos cursos jurídicos no Brasil, no Largo São Francisco e na Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Fico muito feliz que desde então a advocacia vem crescendo, os advogados continuam sendo muito importantes para a nossa sociedade e esse é o nosso papel, continuar desenvolvendo a sociedade e ao lado daquilo que todo mundo clama nos dias de hoje, que é a justiça. Gustavo, e como é que está a nossa OAB em São João da Boa Vista? Olha, eu tenho o costume de dizer para quem me pergunta isso que eu sou um privilegiado, porque eu tenho uma equipe muito boa e hoje, por exemplo, no Dia do Advogado, nós teremos uma comemoração lá na CAASP a partir das 2 horas para recepcionarmos os advogados de São João e está tudo caminhando muito bem. Espero um dia ter a oportunidade de vir aqui para a gente conversar sobre esses projetos, eu falar para você do OAB Vai Escola, falar para você dos projetos de lei que nós levamos para o Executivo que se transformaram em lei, das intervenções que a OAB tem feito para a melhoria da sociedade. Hoje é um dia especial para nós comemorarmos o Dia do Advogado e, ao mesmo tempo, privilegiar a nossa OAB que tanto ajuda a nossa sociedade. A OAB Nacional, principalmente, tem um papel importante na democracia, enfim, está sempre presente nas bandeiras da República do Brasil. Hoje, quais seriam as principais bandeiras da nossa OAB Nacional? Eu não tenho a menor dúvida, Artem, menor dúvida, que hoje é nós estabelecermos a nossa democracia como algo consolidado. Nós tivemos algumas discussões recentes que tornaram um abalo aí nessa discussão de democracia, e eu não vou entrar em discussão política, porque não é o papel da OAB fazer isso, mas o nosso objetivo é sempre fazer com que a nossa democracia se fortaleça e, ao mesmo tempo, que a justiça cada vez mais se aproxime do cidadão. O papel do advogado, já que hoje é o Dia do Advogado, é exatamente esse. Estar ao lado daquele que não consegue, por conta própria, resolver aquela demanda que ele tem. E aí ele precisa de um advogado para buscar os seus direitos ou para defender de alguma acusação que ele está recebendo. Mas o advogado é aquele que está ao lado do cidadão no momento que ele mais precisa, em que ele busca justiça. E é isso que é o papel do advogado. Tá certo, Gustavo. No dia 11 de agosto, uma mensagem especial para os advogados. Quer aproveitar o nosso espaço? Claro, muito obrigado. Eu quero mandar um abraço cordial para todos os advogados de São João da Boa Vista e Águas da Prata que pertencem à nossa 37ª subseção. Eu tenho muito orgulho de estar presidente da OAB e espero que a gente se encontre muito ainda pela vida exercendo a advocacia com plenitude, com segurança, com confiança, com educação, com estudo e fazendo aquilo que é o melhor para a justiça, para o nosso cliente, para a sociedade. O advogado tem esse papel e eu tenho absoluta certeza que todos os advogados que estão me ouvindo agora sabem que tem essa importância na sociedade. Meus parabéns, advogado. Vamos comemorar que hoje é um dia muito importante para a gente. E parabéns para você também. Obrigado, Artem. Fico muito feliz. Muito obrigado. Tá aí, 11 de agosto, Dia do Advogado. Parabéns, advogados de São João da Boa Vista. Parabéns, Suzana, advogada também, né? E quantos projetos que a subseção daqui tem? Olha que interessante, não só frente ao executivo, legislações, levar a população para conhecer todos os trabalhos. O pessoal realmente tem que usufruir dessa oportunidade, né? Tá certo. Parabéns ao Gustavo aí, brilhante advogado aqui de São João da Boa Vista, presidente da nossa OAB. Fantástico, valeu. Bom, agora nós temos uma situação bastante interessante, Artem. Domingo é Dia dos Pais. Então, eu gostaria muito de estar informando você, meu caro ouvinte, que não teve e não tem ainda a paternidade reconhecida e menos de 18 anos, nós temos um programa chamado Encontre Seu Pai Aqui no Poupa Tempo. Esse programa ele foi criado já há alguns anos, né? E foi uma medida de iniciativa do Ministério Público do Estado de São Paulo, né?
e fez uma parceria do Ministério Público de São Paulo com o Poupa Tempo para realizar a busca e o reconhecimento da paternidade. Então, os interessados comparecem nos postos do Poupa Tempo, preenchem um termo de indicação de paternidade, entrega a documentação necessária, que é tudo encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que vai realizar a investigação para chegar aos supostos pais, né? Bastante interessante. E tem também um protocolo que foi realizado com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, é o IMESC, vinculado à Secretaria da Justiça e da Cidadania do Estado. Para quê? Para oferecer exames de DNA gratuitamente aos interessados que passarem nessa triagem de atendimento junto ao Ministério Público, que também participa, né, de toda essa situação. São João da Boa Vista, o nosso Poupa Tempo está atuante nesse caso. É só procurar de segunda a sexta, né? E como eu falei, entra no site do Poupa Tempo também, www.poupatempo.sp.gov.br. Atendimento de segunda a sábado, de acordo com o expediente da unidade, né? Aí você pode ter todas essas informações. Uma vez o filho reconhecido, né, os seus direitos vão se ampliar, ele vai ter direito à herança, ao nome, né, e resgatar com dignidade esse indivíduo, entre muitos outros benefícios. E é o Ministério Público que vai estar te dando essa nova certidão, meu caro ouvinte. Tá certo, Suzana, vamos parabenizar aí por essa iniciativa, né? Eu conheço tantos filhos que têm uma angústia, quer saber quem é o pai, às vezes nem por direito, porque quer saber, né? Gostaria de conhecer. Que é um direito de cada um saber, paternidade, né? E as questões legais, então, se multiplicam. E a questão do exame do DNA também hoje é um pouquinho caro, né? Nossa, já foi mais caro, mas pois agora está baixando um pouquinho de preço, mas ainda é bem caro, está difícil, né? Mas entendo alguma dificuldade também, o interessado pode ir atrás da assistência judiciária, na defensoria, nas faculdades de direito, mas tem a lá questão os de pagar o exame, né? Bom, os serviços municipais hoje está em torno de R$800, me disse o Gustavo Massaro da OAB. Para quem não tem, é bastante. Não, mas né? basta você simplesmente dizer que não tem condições, né? Levar toda a documentação para isso e você realmente recebe de graça. É tudo gratuito esse programa. Tá certo. Muito bom. Mas tem uma outra notícia aqui, preocupante, hein? Preocupante. Eu acho que talvez a gente deva colocá-la até na pauta de segunda-feira também, buscar mais informações aí com especialistas da área. Covid volta a preocupar. Covid, meu Deus. Vamos lá, reportagem da Rádio Web sobre uma nova fase do Covid, segundo a denúncia deles aí, segundo a informação deles aí. A Organização Mundial da Saúde anunciou uma nova variante de interesse da Covid-19. A agência disse acompanhar uma alta constante na prevalência da chamada EG5, que estava sendo monitorada. Até segunda-feira, um total de 7.000 sequências foram compartilhadas por 51 países. A maior circulação ocorre em países como os Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão e Canadá. As autoridades norte-americanas revelaram que pacientes com a variante correspondem ao maior número do total de casos da Covid-19. Falando a jornalistas em Genebra, o diretor da OMS, Tedros Ghebreyesus, advertiu que ainda persiste o risco de surgir uma variante ainda mais perigosa, que pode causar uma alta repentina de casos e mortes. Ele lembrou que, ao declarar o fim do surto em maio, alertou que a Covid-19 seguia sendo uma ameaça à saúde global. No entanto, o número de países reportando dados à OMS teve baixa significativa. Em julho, apenas 25% notificaram mortes e apenas 11% das hospitalizações e internações em unidades de tratamento intensivo. Tedros Ghebreyesus lamentou que muitos países não estejam partilhando os dados sobre a Covid-19. A situação levou a agência a publicar uma série de recomendações permanentes relacionadas ao vírus. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes. Ok, mais uma preocupação aí, né? Mais uma tensão para todos nós, né? E de tensão em tensão nós vamos vivendo, né?
Hoje vamos encerrar já o Rotativa na Rede, né? A gente volta a trazer outras informações aí na segunda-feira. Tenso, né, Suzana, hoje? Impactados Bastante. ainda com a entrevista. Suzana está me dizendo que ficou bastante impactada aí. Bastante, muito, muito impactado. Não consegui falar quase que nada, porque realmente perda do filho. Eu vejo aí, tive situações em família de tias aí que perderam filho. Realmente é uma tristeza. Você vai junto, né, de tanta tristeza. E nessas circunstâncias não é só a perda, né? As Não. circunstâncias tornam a coisa mais dramática. Mais dramática ainda e com muitas nuances aí não necessárias, né? Tá. Bom, eu gostaria, Artem, de cumprimentar todos os pais, né? Esse é um final de semana feliz. Aqueles que ainda têm o pai, realmente curtam bastante, passeiem. Esquecemos de falar da visita do governador, hein? Então a gente vai lá ver o governador, Tarcísio. Ele vai estar em Aguaí, inaugurando uma série de obras. Também vai em Itapira. E eu vou fazer uma cobertura especial lá em Itapira, porque ele vai inaugurar o asfalto de uma vicinal. É vicinal. Liga Itapira a Mogi Guaçu. Depois até na saída ali de Espírito Santo do Pinhal. Ô, Suzana, é uma vicinal com uma estrada velha de São João a Vargem. Só que, para você ter uma ideia, para você ficar um pouquinho com inveja, morador da estrada velha, ou usuário da estrada velha, tem locais que eles duplicaram a pista da vicinal. Tá que lindo. Maravilha. Maravilhoso. Enquanto isso, as nossas estradas e aqui. aqui a gente não consegue. Falta de pedir, né? Falta de pedir. Mas vamos lá, eu tô pedindo pro governador isso. Eu vou lá, insistir. vou bater cara com o governador. Já falou com o deputado, que ótimo. Já. Nós vamos trazer. Vamos. Né? Basta. Tem também aqui o nosso ouvinte Felipe Pomeranz Milan, fez uma relação dos medicamentos que estão faltando. Eu não vou ler agora não, Felipe, pelo adiantado da hora, mas confere para nós na segunda-feira se está atualizado e a gente passa aqui essa informação. Olha uma lista. Nossa, e está aonde? Em algum posto ou na farmácia de alto custo? Eu acho que no geral. No geral? Ele fez esse levantamento. Que isso? Olha quantos, meu Deus do céu. Omeprazol. Olha, o Partido dos Trabalhadores de São João da Boa Vista também enviou uma mensagem, está cobrando posicionamento dos vereadores. E antes de se despedir de nós, o Biagione deu uma ideia aqui, eu quero passar para os vereadores que não estão nos ouvindo. Nós fomos impedidos de entrar lá no Canil. Sim. Nas baias, nós filmamos só de lá de fora, a prefeita não nos atendeu, o departamento de comunicação falou que não tinha agenda, imagina agenda para você entrar lá e filmar. Tudo bem, o vereador não pode ser impedido, então algum vereador que esteja nos ouvindo aí, que quer realmente ajudar, quer esclarecer, quer ajudar mesmo a causa animal, eu estou te pedindo, vai hoje lá, filma para nós. Tá? Você é o fiscalizador filma para nós, do cidadão. Filma para a população aí como é que tá essas baias, para a gente poder fazer uma análise, tentar entender o que teria acontecido. Boa ideia do Biagione. Perfeita, né? Muito boa ideia mesmo. E a gente gostaria de endossar aqui o pedido do Partido dos Trabalhadores aqui de São João. Realmente, cadê os vereadores? Né? Precisa vereador ficar em cima dessas informações aí. E o Felipe também, muito obrigado pela relação aí dos remédios que estão faltando. Depois nós vamos conferir todas elas. Até de pirona, hein? Omeprazol. Pois então. Poxa vida. Benzetacil está faltando. Nossa, estão faltando várias aqui. Depois a gente traz essa informação com mais detalhes aqui, tá bom? Muito obrigada, meu caro Artem, pela oportunidade mais uma vez. Caros ouvintes, essa oportunidade, esse final de semana, comemore com muito amor, muito carinho esse pai querido, né? Você que ainda tem oportunidade de ter, né? Aqueles que não tem mais como eu, a gente pensa muito nesse pai também que se foi. Quanto devo a minha vida, minha educação, meu respeito, enfim, minha moral a esse pai. Aí restam as nossas orações e uma gostosa lembrança, né? Não existe lembrança gostosa, existe sim. Vamos lembrar das coisas boas e isso que é importante, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até segunda-feira ou em edição extraordinária, se algum caso exigir a nossa presença aí, ok? Um grande abraço.